Na fronteira noroeste do país de Geórgia, no coração de Poland, na Flor de Lótus, já teve o mais excelente, maravilhoso feed, renomado como aquele que nasceu de Lótus, você está cercado por um vasto espectro de tanquinhos, enquanto pratica o seguinte passo, algo se aproxime para conceder sua espécie. Ogro tema, conceda Mercedes. A gentleman no Jefferson, and off against our dog. Just gonna get through it. And my passion is sudra. Koduka, Albeko, Chechi, Suda, Drochi. Jesus, Guru Pema Sijeni, Jino Shimasa, Pema Gesa, Yami, Pema Gesa, Karo, Matego, Service, Dai Patriotti, Guru Pema CJ, no Buda, no Dharma, na excelente Assembleia, até que alcance a liberação, neles eu tomo reforço. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Choda Sochi Choda Jachu Bardo Dani Chasu Gachi Dai Jin Sochi Persona Chi Om Peji Sanji Drupa Shum Dani Chasu Sochi Choda Jasu Bardo Dani Chasu Chiri Davi sou de persona Chiri Troa Pensa de Dropa Show. Boa noite, Fredley. E probabilmente o próprio filme também. Eu hoje me deu sempre. Eu acho que não. Então, meu nome é Daniel. Eu ah, pratico no SEB, né? Desde 2009, eu acho. 2009. Ah, acho que é isso, né? É, enfim, sempre me conectei muito, né, com os ensinamentos do Lama, vem facilitando estudos, né? Eu acho que desde 2011, 2012, eu já fiz alguns retiros, e venho estudando, assim, tanto quanto possível, levando uma vida contemplativa, né? Tentando absorver e ah, implementar, né, os ensinamentos na minha vida, na minha rotina. Ah, e o resto é toda identidade. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta também. A gente. ah, tipo, eu particularmente não sou assim muito fã dos monólogos assim.
eu sempre estimulo as pessoas a perguntarem qualquer coisa, a qualquer momento, assim, mesmo que esteja, assim, talvez desviando um pouco do tema central. Quando a gente vê, por exemplo, os sutras, né, os ensinamentos condensados do Buda, é muito interessante ver como a participação dos monges é importante, né? Os sutras, eles contêm as instruções, mas elas contêm, os ensinamentos, eles contêm também os métodos corretos de indagação, né? Muitas vezes são discípulos, assim, extremamente realizados que sabem as respostas, né? Só que eles perguntam em benefício da plateia, né? Então, eu acho muito interessante a gente pensar que os próprios encontros do Buda, eles eram muito dinâmicos. E eu acho os encontros dinâmicos bem mais interessantes. Então, vocês fiquem à vontade, assim, desde o início para perguntarem o que vocês quiserem. Pernambucano? Eu sou carioca, ah, mas atualmente eu moro em Juiz de Fora. Arrumou planeta com aqui. Eu fiquei no Dharmata, mas eu fiquei em retiro lá. Não faz diferença. E no Dharmata eu fiquei 1 ano e 8 meses. Eu não tenho para um milhão de tatos para ler. Ah, eu fiquei. Eu entrei inicialmente em retiro em Alto Paraíso, né? Eu entrei no final de 2019, eu acho. E aí, como não tinha possibilidade de continuar lá, fiquei lá 1 ano e 5 meses, e aí eu fui pro Dharmata depois. Aí lá fiquei mais 1 ano e 8 meses. Isso foi entre 2019 e 2022, por aí. Ah, eu tenho um carinho enorme pelo Dharmata, né? O pessoal lá é demais, assim. São muito bacana. E hoje eu pensei da gente falar um pouco sobre como ah, tomar os obstáculos como caminho. Eu acho esse tema, especialmente nos dias de hoje, assim, extremamente desafiador e necessário. Ah, quando a gente fala sobre tomar os obstáculos como caminho, ah, a gente pode eventualmente pensar que isso é algo como uma alternativa assim que nos é dada, né? No budismo existem muitos caminhos, né? Existem veículos com métodos diferentes, com objetivos diferentes. Ah, eventualmente alguns levam à iluminação, outros levam à liberação do nirvana. Ah, existem estados diferentes que são realizados a partir daquele conjunto de práticas. E o budismo, ele oferece uma gama muito vasta de possibilidades para quem quer praticar. E quando a gente ouve ensinamentos desse tipo, né, tomar os obstáculos como caminho, isso parece assim um tipo de escolha que a gente pode fazer, né? Tipo, você quer doce de leite ou salada de fruta? É alguma coisa assim, né? A pessoa revoltada vai dizer, não, eu quero pudim. Mas o fato é que a gente não tem escolha. Se a gente não quiser cair no que Trungpa Rinpoche chamava de prática hipócrita, que é, de certo modo, a gente se enganar e praticar algum tipo de simulacro do Dharma, a gente precisa entender que caminho se dá essencialmente diante dos obstáculos. Tá? E a gente poderia começar é, se fazendo uma pergunta, né? Que a gente pode, ao longo do processo de investigação que a gente vai fazer aqui, a gente pode tentar responder assim, ah, o que é um obstáculo?
O que caracteriza um obstáculo? O que vocês acham? Alguém quer fazer algum comentário assim? Se a gente Sim, com certeza. É, com certeza. Uhum. É, Eu agradeço muito você ter me sentado aí nisso. E é, nesse nosso direitos, e nossa lei, a toda a situação seguida, é, se vai ser continuar com elas, é. Passa muito por isso. A gente vai esmiuçar, a gente vai falar um pouco das 8 preocupações mundanas, esperança e medo, né? Isso é importante, com certeza. Alguém mais quer falar sobre o que considera um obstáculo? E existem várias quatro meio tecnologia, agora aqui parece que foi 10 dinheiro no Ah, certamente. Mas eu tive uma Maria da hora, né? Uhum. É, também, com certeza. Produção, chamada e ou não, Ah, é como se ele mostrou isso, o seja bonito lá, em relação ao que não tem nenhuma ferramenta, e a gente viu isso, é. você vê isso? E vai ter total senso, e não, ele tudo bem, então, não está. Com certeza. Energia, a gente pode falar em emoções também. Cara. É, os ensinamentos sobre a impermanência, eles ocupam um lugar muito especial, assim, no contexto geral, né, dos ensinamentos budistas. De alguma forma, eles gradualmente levam o praticante para esse lugar da vacuidade, né? A impermanência ela vai levando a gente para uma compreensão um pouco mais profunda do que são as coisas. E esse ensinamento, ele deixa muito claro que as condições do mundo, as condições nas quais a vida acontece, elas são por natureza instáveis. Instáveis. Ah, no entanto, cada ser senciente, saiba ele ou não, dentro do próprio coração, ele carrega um conjunto de esperanças e medos. No entanto, o que acontece é que a vida ela tem um curso próprio, né? A vida ela insiste em acontecer exatamente como ela é. E as coisas elas são ah, instáveis, elas se movem, elas oscilam. Então, por que que a gente sofre diante da oscilação das coisas? A gente sofre porque naturalmente há uma fricção, há um tensionamento entre a expectativa, entre aquilo que eu idealizo e a realidade possível. Tá? A realidade possível, ela acontece a despeito do nosso desejo. Tá? As coisas vão seguir sendo instáveis. Eu posso protestar, entrar com recurso. É, eu vou processar o inventor da impermanência, né? Mas não adianta, as coisas vão seguir sendo instáveis por natureza, vão seguir oscilando, e a gente vai seguir tendo que lidar com essa oscilação.
Krishna Ram vai dizer assim, ah, a gente não sofre porque as coisas são impermanentes. A gente não estranha o fato de que uma flor murcha, que as estações mudam. A gente sabe que essas coisas vão acontecer. A gente sofre pela ilusão da permanência. A impermanência não é um problema. Mas quando a gente gera esperança, quando a gente idealiza, a gente constrói uma estética de felicidade, a gente aspira, mesmo sem saber, que essa realidade ela possa ser formatada e cristalizada, de tal modo que uma vez obtidas as condições que vão me fazer feliz, eu nunca vou perder essas condições. Eu nunca vou ter que lidar com a oscilação dessas condições. Mas isso é impossível. Então a gente tensiona com o fato de que a realidade é como é. E a gente quer, de certo modo, impor a nossa versão das coisas. Isso é esperança. Esperança e medo, né? Estão sempre relacionados. A gente tem um medo da não concretização dos nossos ideais, que estão ligados à esperança. Onde tem esperança, tem medo. Ah, eu costumo dizer assim, expectativa e rejeição são exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Quando você quer muito que alguma coisa aconteça, você simultaneamente quer que muitas outras coisas não aconteçam. E essas outras coisas, muito provavelmente, muitas delas vão acontecer. Eu não tenho muito como esperar que isso dê certo. Não tem como. Aí a gente estava explorando um pouco, né, essa questão da crise, né? Qual é a natureza da crise? O que faz com que uma crise seja uma crise? Se o mundo está em movimento, e o mundo sempre esteve em movimento, é interessante a gente pensar que a gente entra em crise com uma oscilação natural das condições. Porque as condições sempre oscilaram. Elas sempre foram instáveis. E sempre vão ser. Não é estranho a gente pensar nisso, né? Eu entro em crise porque as coisas mudaram, eu entro em crise porque as coisas são impermanentes. Não é estranho? Elas sempre foram assim, né? Ah, o ponto é, o componente essencial de toda crise não tem absolutamente. Ele não é em absoluto relativo às condições em si. Ele é relativo ao modo como as emoções oscilam diante das condições. A crise, ela é essencialmente um tipo de resposta emocional que eu tenho diante de algum acontecimento. Uma mesma situação pode lançar uma pessoa no olho do furacão e para outra pessoa que não pode não significar absolutamente nada. Duas pessoas, diante da mesma condição, têm reações diferentes. Dois estímulos aparentemente idênticos produzem efeitos diferentes. Aí, qual é o ponto aqui? Por que essa é uma compreensão que pode virar uma chave? Porque se eu entendo que o problema não são as condições, ah, realmente eu tenho a possibilidade de cultivar algum nível de liberdade. Mas se eu me engano e suponho que o problema são as condições, ah, eu vou estar sempre tentando consertar o mundo, consertar a vida. E isso não vai dar certo. Como eu estava falando mais cedo, né? O Sansara não tem solução. É, como o Lama sempre diz, né? O Sansara não tem solução.
Eu não conserto o mundo, mas eu posso, de certo modo, fazer as pazes com aquilo que eu sinto. E o ponto é sempre sobre não se enganar. Eu acho que, de alguma forma, ah, a gente poderia entender que ah, praticar o Dharma é mais ou menos como levar uma vida assim, uma vida verdadeira, assim. Mas uma vida verdadeira não é sobre, não é como algo ligado a uma moralidade, assim, do tipo, então agora eu só falo a verdade, assim, eu vou dizer só a verdade, etc. Levar uma vida verdadeira é mais do que isso. E levar uma vida verdadeira é sobre entender claramente aonde a gente está se enganando. Isso já não é tão simples. Quando as condições oscilam, para onde eu estou olhando? Ou eu posso me perguntar, de que lugar eu estou olhando? Nesse momento, diante da crise, quando tudo à minha volta parece colapsar, eu olho para as condições e me perco nas condições, ou eu olho para a emoção que está ali? Isso é um ponto muito importante. Se eu não olho para a emoção, eu estou olhando para o lugar errado. E aí tem um outro elemento chave, né? Quando a gente quer praticar o Dharma, necessariamente a gente está se abrindo para um processo de transformação mesmo. Praticar o Dharma é se abrir para se transformar. Então, assim, a pessoa pode pensar, eu gostaria de ser budista, mas eu não queria mudar muito. Eu não queria parar de fazer tal e tal coisa. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Praticar o Dharma é se abrir para mudança. É ser mudança, exatamente. É viver a mudança. E aí, o ponto essencial, um dos pontos essenciais para isso, é a gente cultivar o discernimento. O discernimento. Isso passa muito por ah, não se perder tomando as condições como causa real do nosso problema, que é basicamente o que a gente faz o tempo todo. Saibamos ou não disso, a gente faz isso o tempo todo. A gente está sempre tomando as condições como problema, as condições não são o problema. Mas o que é o discernimento e como é que a gente pode treinar o discernimento? Ah, é muito difícil, pessoal, a gente ter qualquer chance, assim, de ter um discernimento claro enquanto praticantes budistas, enquanto a gente não meditar profundamente sobre as quatro nobres verdades. As quatro nobres verdades são um ensinamento muito profundo. Elas contêm o budismo inteiro. Então, basicamente, o discernimento passa por entender que ações têm consequência. Ah, e eu posso, de certo modo, guiar as minhas ações de mente, fala e corpo de tal modo que elas produzem felicidade e liberação. Ah, então a gente vai entender, na primeira nova verdade, o sofrimento, entender o que é o sofrimento, né? Que é mais do que nascimento, envelhecimento, doença, decrepitude e morte. A gente vai entender isso em várias nuances, como isso, né, tá ligado às emoções afetivas, à nossa prisão em relação aos objetos, etc. A gente vai estudar as causas do sofrimento,
A gente vai precisar entender profundamente o que é a ignorância, que é a causa fundamental das emoções afetivas. A gente precisa entender o que é a liberação, essencialmente o que é o Buda, ou o que é essa liberdade, né? E a gente vai precisar entender como obter essa liberdade. Não há, pessoal, como praticar o Dharma se entregando, de certo modo, aos movimentos aleatórios da vida. Supondo que ações não têm consequência, que a gente pode eventualmente prejudicar os seres e que isso não vai resultar em problemas. Explorar as 4 nobres verdades é mais do que se ater a uma perspectiva filosófica do Dharma, entendendo definições. Eu entendi, então, a definição do sofrimento, das causas do sofrimento, entendi a definição de liberação e as causas da liberação. Às vezes eu brinco que, assim, não é tanto sobre entender com o cérebro, é sobre entender com a medula. É alguma coisa que a gente contempla, alguma coisa que a gente vive, de tal modo que isso faz parte do nosso corpo. Então a gente precisa olhar para a vida. Às vezes a gente pega e contempla os ensinamentos, é como se a gente ficasse assim, presos no aspecto intelectual, né? Quando a gente está aqui, a gente está um pouco longe. Quando a gente está aqui, olhando para as coisas, a gente está mais perto. A gente precisa gerar esse olho agudo que reconhece o Dharma não como a expressão de uma filosofia, mas como um olhar essencialmente vivo para as coisas, um modo de ver as coisas. Eu vi esse filme só, o acelerador, eu não visto praticamente pelo isso que eu vou lá, né? E só mostrou de lá para você dar, e eu consegui, não, a gente não ia sair para ele, de novo, e eu quando eu estava fazendo a versão de sana. E então eu falei, então, para dar, cara. Well, eu estava lá, anyway, look at it, I mean, because with people hustling that, if you company, connecting algumas o transparente, mas assim, a questão lá, né, tipo, quando a gente tem que dar a minha sabe, só que não há para ver, ele tem uma obra de experiência, quando ele foi experiência da tio, eu quando experiência, depois não lembro se cada um também estava esperando. Aquela coisa acidental, É interessante, né? É porque talvez você esteja criando uma distância entre aquilo que é luminoso e aquilo que está à sua volta. Tudo bem, mas já porque, tipo, antes de você ter na natureza, ainda você precisa entender a do ano. Então, como é que não deve ser claro. Então, tipo, quando eu for no ar, obviamente, eu consigo ter uma diferença algumas as coisas mais modernas, mas essa condição de não sei, eu falo para que não é certo, mas isso a verdade não me lembra de falar bem que nós aqui me não só né isso para mim fora de gol não nada é só um caso de cima já you know porque tem quando aqui disse lá me nós vai dizer não é só um gol não nada nada que a gente tinha para passar mas É porque a luminosidade, ela não é alguma coisa que a gente liga ou desliga, assim. Ela está presente o tempo todo em tudo. Pode parecer, assim, nesse momento que a gente está olhando, assim, para uma janela, uma imagem do Buda, essas coisas, todas as formas ao nosso redor, a gente pode entender como expressões de luminosidade. Luminosidade, às vezes, parece que é alguma coisa assim como luz, né? Tem uma coisa meio que iluminada, assim, né? Ah, tá. ou a situação os jogadores agora se você tem tipo um problema com a questão
de uma velocidade, só para me entender melhor. Porque você vai ter o que seus pais me perguntaram, a mesma coisa aconteceu. Porque eu consegui entender por causa dessa comunhão. E, tipo, eu não pensei que não sozinha, mas, tipo, pra mim, tô pegando pelo amor de Deus. Entendeu? Esse livro daqueles que você falou que uma das filmes maravilhas do Brasil. Assim, o reencantamento, ele é, de certo modo, um reconhecimento lúcido da luminosidade. Tem uma historinha que eu acho que ajuda a gente a entender, assim, que é um peixe vai até o outro e pergunta, como é que tá a água hoje? Aí o outro peixe diz, que água? Ah, ele está cercado por água, mas ele não percebe que ele está na água, né? Ah, então, todas as formas, todas as expressões ao nosso redor são luminosidade, elas são criativas. Em outras palavras, é como se cada ser senciente fosse o centro de um universo. O que você vê e como você vê, só você sabe. A gente tem, não sei, entre 15 e 20 pessoas aqui. Ah, são 15, 20 perspectivas únicas. Nenhum de vocês vê a mesma coisa em momento nenhum. Não só pela base emocional, pelo reino a partir do qual a gente olha, mas cada perspectiva ela é autossurgida, automanifesta. Então, quando a gente fala de mundo, a gente não fala de uma realidade estável e independente. A gente fala de experiência. O mundo ele é a experiência. Então, nesse sentido, o mundo ele é luminosidade. A gente não fala de uma realidade concreta que pode ser partilhada. Nesse sentido, o budismo vai dizer, não há nada que seja compartilhado. Não existe isso. Ah, até o ponto em que Digme Limba faz uma afirmação muito interessante, né? Sobre comunicação. Ele vai dizer, não existe comunicação. O que existe é um mal entendido bem-sucedido e mal entendido mal-sucedido. O mal entendido bem-sucedido é assim, as pessoas conversam entre si, ninguém entende nada, mas as pessoas acharam que se entenderam. Isso é um mal-sucedido que deu certo. O mal-sucedido quando ninguém entendeu nada e ambos acham que não entenderam nada mesmo. De certo modo, mesmo a comunicação, o que você tenta transmitir não é a mesma coisa que o outro vai entender. Então, a realidade ela é sempre singular. Aí vocês podem usar isso como um tema de contemplação, porque entender isso é um portal direto para a própria experiência da vacuidade. Aí você vai ver, imagina como é a perspectiva de mundo de uma formiga, de um timbu. O que que ele vê, né? Vocês pensam em uma topeira é cega, passa a maior parte do tempo embaixo da terra, se alimenta de raízes, né? Ah, como é o mundo dela? Como é viver numa galeria subterrânea, assim, cheia de túneis? Não saber o que é o oceano, não saber o que é o mar, não saber direito o que é o céu. Mas o céu existe. No contexto da experiência humana, surge algo que a gente nomeia como céu. Mas o que será que existe no mundo da topeira que não é acessível ao mundo humano? Existem muitas coisas, certamente, que a gente nunca vai entender. Esse é o ponto da vacuidade. A experiência é sempre singular. Quando a gente pensa, por exemplo, no nosso corpo, né? O corpo, ele é, de certo modo, um confinamento da consciência. Quando a gente fala em experiência kármica, a experiência kármica está condicionada ao corpo. Porque, ainda que eu quisesse muito, eu jamais poderia ver a realidade como uma águia. A águia tem olhos que veem coisas que eu não sou capaz de ver. Ela sente atração, ela sente
interesse por coisas que eu não sinto. A realidade subjetiva da águia é completamente diferente da realidade de um ser humano. E não é meramente uma questão de vontade, é uma questão de possibilidade. A mente kármica é a mente condicionada ao próprio karma do corpo. Algumas pessoas nascem com faculdades mentais mais obstruídas, né? Tem uma mente mais assim, outras com uma mente mais embotada, mais assim. Tudo isso está ligado à manifestação kármica. Quando você pratica shamatha e você atinge a laya, você transcende o potencial da mente humana, você transcende a própria mente humana. Você deixa de operar com a mente humana. Esse é um ponto interessante. A gente precisa ultrapassar a nossa condição humana. No budismo isso é absolutamente crucial. Então, o corpo, ele é um tipo de prisão, de certa forma. Ele guarda uma série de possibilidades que são necessárias ao caminho espiritual, mas ele é, ao mesmo tempo, um agente limitador da consciência. Yes. Eu não tenho como ver sob a perspectiva de outros seres. Outros seres não têm como saber como é a nossa perspectiva. A mente iluminada, ela transcendeu completamente os limites da cognição humana, da mente humana, do corpo físico. Esse corpo físico não é mais um limitador. A mente se expandiu e realizou completamente seu potencial. Perfeito. Então, o Buda não é um ser humano. E aí a gente pode aproveitar, a gente falar um pouco dos obstáculos, a gente falar um pouco da liberação, né? O que é o Buda? Ai. O Buda, ah, é aquele que consegue transitar por todos os 31 reinos do Sansara e não se fixar a nenhum deles. Ué. Isso é muito interessante, né? Quando a gente entende que o nosso caminho é aprender a transitar entre todos os reinos sem se fixar a nenhum deles, então não faz absolutamente o menor sentido eu supor que os obstáculos são um problema. Em outras palavras, todo praticante precisa aprender a andar no reino dos infernos e ser livre do reino dos infernos. Você precisa também aprender a viver no reino dos deuses e ser livre do reino dos deuses. Sim. Porque a gente pode eventualmente criar uma versão, né? Como faziam os ascetas, né? Na época do Buda, e ainda hoje, eles rejeitavam completamente todo tipo de conforto. Eles criam uma barreira para a prática espiritual deles. Ninguém precisa explicar assim pra gente, olha, você precisa aprender a lidar com a sua raiva, porque poucas pessoas ah, acham que a raiva é alguma coisa legal, assim. Adoram ficar com raiva, não, pode. Não, solta essa raiva, desapega dessa raiva, não é possível, né? Você fica aí toda hora cultivando essa raiva. E as pessoas querem isso, elas querem um pouco de paz mental. Só que nós somos muito fixados ainda a uma estética de felicidade ligada ao reino dos deuses. Só como é que a gente vai transcender o reino dos deuses evitando o reino dos deuses? Não dá certo. A gente precisa aprender a transitar também pelas experiências sedutoras, mantendo algum grau de discernimento, de lucidez. Tá? Então a gente precisa aprender a andar nos reinos do Sansara. Mas o que é andar no reino do Sansara? Quando a gente olha para a cosmologia budista, cada um desses 31 reinos pode ser interpretado como um modo de nascimento. Mas ao mesmo tempo, a gente pode olhar para essa vida e perceber os vários nascimentos e renascimentos. Então, quando a gente olha para as emoções, quando a gente vê que a crise é o aspecto emocional, a gente pode entender, no momento que nós estamos em crise, nós caímos em um reino. Que reino é esse? E como é que eu posso me mover dentro desse reino, conservando o meu discernimento? Como é que eu posso praticar a mente livre, em meio a esse turbilhão de emoções? Essa é a habilidade do Buda. O Buda, ele não se enganava tomando as condições como problema. Ele aprendeu a transitar em meio
ah, as várias disposições emocionais que eram geradas pelas condições. Então, por que que o Buda, apesar de se o Buda estivesse aqui nessa sala, a gente poderia dizer, ah, o Buda, ele está no mundo humano. Não, o Buda não está no mundo humano. A gente precisa transcender um pouco uma compreensão literal das coisas. O Buda, ele não está aqui, exatamente, como do mesmo jeito que nós. Porque ele não manifesta apego às emoções do mundo humano. A mente dele segue sendo livre de desejo, apego, inveja, raiva, medo. Ele não manifesta essas qualidades. Então o Buda não está aqui, também não está em outro lugar. Ele não está operando com a mente dos reinos do Sansara. A mente dele é atemporal. Ela é não local. Não local nesse sentido. A gente, quando diz que a mente é local, ela está operando dentro de algum reino do Sansara. Existe algum lugar em que aquela mente nasceu e ela vê a si mesma como sendo alguém em algum lugar, sustentando alguma coisa. Essa é a mente local. A mente do Buda não é uma mente local. O Buda não opera com as emoções do Sansara, então a mente dele está livre. Você pode dizer, o Buda está ali, mas ele não está ali, né? A mente dele está iluminada. Então você pode ver o corpo do Buda. Você pode ter a impressão de que escuta a voz do Buda, mas o Buda não está exatamente ali. Ele não se fixa. A mente dele nunca está presa em algum lugar específico. Mas também só pergunta, porque, tipo, estava olhando esse tipo de reflexões sobre essa vida criança e tal. Ainda acho que quando eu queria na praia, muito tempo, eu estou passando por esse e eu tinha uma partida. Eu quero passar não dá ficar história, era exatamente sobre isso, sobre diamante, você ainda não e eu tô assim, essa não tem nada justificado. Eu não vou derrubar. É, Não, não. Quando eu fui pensar também, ainda estava. Eu tô não estava ainda. eu também, eu tô todo mundo. É, Não parece que eu ainda tinha desse, mas eu também. Obviamente, pelo que eu também falando que eles estavam, mas você estava tendo agora, né? uhum. E todas as coisas, e na possibilidade de ver, por exemplo, assim, usa para tomar uma ideia de lá. E aí eu fui operar uma instância. Então, vai ter primeiro dia, quando a técnica assim, vamos dizer, desviando, de um pouco de local de dessa mistura de melhorando, e para te já que problema na ciaba, você que vai ser na microscopia da vida. É, tem uma historinha que eu acho que pode te ajudar, assim. É, tinham dois praticantes de uma sangue que eles fumavam, né? E aí eles estavam num dilema, assim. Aí um deles falou, olha, amanhã eu vou conversar com o mestre sobre isso. Aí o outro falou, tá, eu vou conversar com ele também. E aí eles combinaram, então amanhã a gente se encontra pra ver como é que foi. Aí no dia seguinte, a, um tava fumando, quer dizer, um tava sem o cigarro, né? Tava, tava lá sentado, aí chegou o outro com um cigarro na mão. Aí ele achou estranho, falou, ué, o que que aconteceu? Aí o outro, o que tava fumando, perguntou, o que que você perguntou pro mestre? Eu perguntei se eu podia fumar enquanto medito. Aí ele disse que não. O que que você perguntou pra ele? Eu perguntei se eu podia meditar enquanto eu fumo. Aí ele disse que sim. Assim, ah, Entendeu? Eu entendi a última. um perguntou, eu posso fumar enquanto eu medito? Aí o mestre disse que não. Aí o outro perguntou, eu posso meditar enquanto eu fumo? Aí ele disse que sim. Pode. A questão é, é, Olha, me dá um pouquinho. é,
A questão é que, assim, tem um nuance nessa história. Assim, é, que, assim, é importante meditar enquanto fuma. Isso não é tipo, eu agora dei um passe livre, beleza, falou que tá. A questão é que não é fácil você meditar enquanto fuma. Não é nem um pouco fácil, mas é possível. Se você traz o Dharma para a vida, você não está fazendo nada errado. O budismo não condena absolutamente nada. O budismo não toma partido. O budismo não forma um partido. Você nunca vai ver, por exemplo, uma bancada budista no Congresso. Uma bancada evangélica. Bancada budista você não vai ver. Porque o partido, ele é um recorte específico. O partido é uma parte, é um fragmento. Ele defende interesses de segmentos, de um segmento específico, e tem interesses específicos. O budismo não é contra ninguém, o budismo é a favor de todos. Ah, do mesmo modo, o budismo não condena absolutamente nada. A única coisa que o budismo condena é a ignorância. Se você leva a lucidez para sua vida, para as várias experiências que você vive, não tem absolutamente nada de contraditório em relação ao Dharma. A questão é, você faz o que faz de modo alienado ou de modo lúcido? E é importante a gente ser verdadeiro em relação a isso. Não se enganar, assim. Tô aqui praticando. Tá praticando, às vezes é balela. A gente não tá fazendo nada. É. Uhum. É. Oi? O Bardo. Pode ser um bardo novo, que eu não tô sabendo, né? Sabe? Tem muita coisa nova que surge por aí, né? A gente nunca sabe. Mas esse é um ponto bem interessante, assim. Ah, eu acho que esse é um tema essa pergunta é tão abrangente que eu acho legal explorar, assim, muito a partir da perspectiva do materialismo espiritual, assim. Ver, assim, dentro do próprio processo de espiritualidade, muitas coisas são tomadas, ah, são praticadas, exercitadas para benefício do próprio ego, foi aquilo que o Trump chamou de ego, né? O ponto, basicamente, é assim: tudo que é Dharma vai reduzir em frequência e intensidade as emoções perturbadoras. Tudo que não é Dharma vai aumentar a intensidade e frequência das emoções perturbadoras. Você pode tomar isso como um controle de qualidade, assim. Basicamente, ah, se você estiver, tanto quanto possível, consciente dos seus estados mentais ao longo de tudo que você faz, você está vivendo de acordo com o Dharma. E se você treina as várias práticas bodhicitta, que basicamente tomando isso como algo que permeia tudo que você faz, shamatha, a prajnaparamita, que é uma expressão de bodhicitta também, e essas coisas todas, tudo isso está ligado a uma prática autêntica. Agora, isso passa também por desenvolver uma relação lúcida e livre com as suas emoções. A gente estava falando, né? Tomar crise como oportunidade. Aí eu tô, assim, tomado por um acesso de raiva. Eu preciso saber como reagir. Esse é o ponto. Porque a emoção é uma energia muito forte, né? Quando ela vem com muita intensidade, é difícil a gente se conter. A contenção é difícil. A contenção é um ganho de Charlotte. Mas a contenção também não resolve o problema. Então, o que que a gente faz? Ah,
Mentira. Esse é o pulo do gato e é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser praticado. Mas é exatamente isso. A gente não faz nada com a emoção. A gente precisa aprender a abrir espaço para que ela surja, para que ela se manifeste, para que ela seja exatamente o que ela é. Só que o tempo inteiro nós estamos envolvidos no processo. Nós estamos conscientes da emoção. A gente deixa ela se manifestar, nós nos tornamos uma testemunha do processo, mas nós não somos o processo. Entende? Como se a gente estivesse recuando um pouco. Então, quando vocês podem fazer esse truque com ansiedade, é muito interessante. A ansiedade é uma emoção recorrente, a maior parte das pessoas tem, ao longo do dia ela ocorre com frequência. Vocês podem notar que o que faz com que a ansiedade seja um problema é a nossa aversão à ansiedade. Quando a gente relaxa e deixa a ansiedade ser o que ela é, mais ou menos assim, você tem um ataque de ansiedade, aí você para e pensa, tá, tudo bem, eu posso ter um ataque de ansiedade. Eu não preciso solucionar essa ansiedade. Eu posso deixar ela aqui. Eu posso deixar ela ser o que ela é. Aí você relaxa. Ah, tudo bem, estou ansioso. Aí você deixa a ansiedade ali. Deixa ela. Você vai ver que quando você abre espaço e relaxa, a ansiedade ela vai desaparecendo por si mesma. É mais ou menos como se a sua mente ela fosse se tornasse assim meio antiaderente. Ah, vem uma emoção afetiva, ela não gruda, assim. Ela escorrega e vai embora, assim. A mente, quando se torna acolhedora, espaçosa, isso é uma prática direta de compaixão, tá, pessoal? É autocompaixão. Você se permite sentir o que você está sentindo. Você relaxa e acolhe aquela emoção. Não é assim, é, então agora eu tive um acesso de raiva, eu preciso deixar a raiva acontecer. Poxa, eu já liguei para um assassino profissional, tá tudo combinado, eu vou deixar rolar então, né? Eu tô com ódio, tá tudo bem. Não é assim. O ponto é, a gente olha para a emoção, a gente não reage à emoção. Você entende a diferença? Às vezes é tão simples que é difícil, porque a gente sempre acha que tem que fazer alguma coisa. E o ponto é muito sobre parar de fazer tanta coisa. Então você relaxa, deixa aquela emoção ser o que ela é, mas quando você se relaxa e se abre para a emoção, a tua cognição ela não está refém daquele estado emocional. Então, por mais que seja um estado emocional que traz uma gravidade, uma sensação de que você precisa fazer algo, que você precisa reagir, ah, você, quando se envolve com a emoção, você simplesmente para e deixa ela diminuir por si mesma. E praticando assim, a gente está praticando com discernimento, a gente está praticando a compaixão, unindo compaixão e discernimento, e essa é a prática de liberação dos reinos. Se você aprende a lidar com a raiva, você está se libertando do reino dos infernos. Se você aprende a se libertar do desejo, você está se libertando do mundo humano, do apego, da carência, você está se libertando de todos os reinos. E o que é o Buda? Não é aquele que anda de modo livre por todos os reinos? Então, quando você se liberta, quando você aprende a lidar com as emoções, esse é o caminho direto para a liberação dos próprios reinos de Sansara. Isso é pouca coisa, mas não é. E aonde entra o Prajnaparamita? Você vai entender que essas coisas são modulações totalmente artificiais, ilusórias. Não tem substância. Você nota, quando você olha para a realidade contaminada pela raiva, a realidade que surge é uma. Quando a raiva some, a realidade que surge é outra. Isso é um insight do Prajnaparamita. Você está olhando a realidade mudando na sua frente. Tem uma emoção, é como se tivesse um filtro ali específico operando. Muda a emoção, muda o filtro. E aí, mais a gente pode se perguntar, então, como eu pratico a mente do Buda? Essa mente livre. Você quer a intenção, por exemplo, verdade, é just look at your
É, Mas outra. tá vendo? Que bom. Exatamente. Outro. A meditação é um modo de cultivar tanto uma estabilidade quanto o discernimento. As duas coisas. A meditação vai ajudar a gente a entender as 4 novas verdades com clareza, ao mesmo tempo que a nossa energia se torna menos volátil, menos suscetível às instabilidades naturais das condições. Então, as condições, elas vão mexer com o circuito, o mecanismo da esperança e do medo. E é por isso que nós somos capturados, constantemente capturados. E por meio do discernimento, a gente vai conseguindo orientar as nossas ações de tal modo que a gente cria mérito, acumula mérito e sabedoria. São as duas acumulações que levam à iluminação. Então, o discernimento passa por isso. Eu começo a entender que os efeitos das ações são sempre similares à própria causa. Os efeitos das ações, tudo que acontece agora é efeito de algo que foi feito anteriormente. Não é indissociável. Então, o que é seguir um caminho que não é o Dharma? É se mover de modo aleatório. Então, eu faço um monte de confusão e eu acho que no final das contas eu vou me dar bem. Isso não vai dar certo. Existencialmente, emocionalmente, eu posso, inclusive, eu posso estar num palácio, assim, ser uma pessoa extremamente bem-sucedida materialmente. Existencialmente, eu posso estar em ruínas. Quantas pessoas, né, ricas não cometem suicídio? É. A Suécia, por exemplo, é um dos países com um dos maiores IDHs do mundo. Taxa de suicídio é uma das maiores do mundo. Suicídio. Então você não explica a felicidade ah, meramente considerando aspectos materiais. A gente pode dizer assim, é importante ter o mínimo necessário? Com certeza. Para a maioria das pessoas é importante. O Longchenpa vivia com um saco de dormir. Era a única coisa que ele tinha. Mas ele é Longchenpa. De alguma forma, a gente pode reduzir as nossas necessidades dentro das possibilidades. Cada um é de um jeito, cada um precisa de um. Cada um tem o seu próprio mínimo, né, para se sentir bem. Mas, em todo caso, é importante a gente entender que se a gente quiser alimentar as causas do bem-estar e da felicidade, a gente precisa entender muito bem quais são as causas do bem-estar e da felicidade. Isso é contínuo do discernimento. Entender a causa e efeito. Não achar que as coisas ocorrem de modo aleatório. E isso está diretamente ligado à luminosidade. Se a realidade é criativa, a gente fala em causa e efeito. Se ela não é criativa, não existe causa e efeito. Se a realidade é como é, eu não tenho interferência sobre as coisas. Ah, ah, Agora, é a mesma coisa. Coemergência, causa e efeito, originação dependente. O fato é que a realidade é autoproduzida. Quando a gente fala em originação dependente, a gente está falando em causa e efeito. Senão a gente estaria falando de uma realidade que não tem causa e efeito. Aí a gente não tem como falar da realidade como uma experiência criativa. Tá? É, Quando você conversa gosta de novas, gastar andere, você está muito mas tem uhum. eu não sou dessa relação dependente entre classe e mandava. é, é.
Ah, Agora na câmera assim, é, eu vou bater a questão de bagunça. é interessante, né? O Buda, ele não anda no mundo, né? É interessante. Ele vai dizer assim, no final da vida, né? Eu manifestei um corpo de sonho para benefício de seres de sonho, imersos em sofrimentos de sonho. Eu não vim, eu não vou. Esse é um ponto interessante. Por que ele não veio? Porque ele não foi. Porque a mente dele não está em um lugar. Ele não está nascendo e morrendo. Que é a experiência dos seres, né? A gente nasce e morre. A gente vai criando essa experiência das bolhas. Aquilo dura um tempo, cessa. A gente cria outras bolhas, outras bolhas, outras bolhas. E a gente fica preso no campo da originação dependente. A mente do Buda, ela transcendeu esse aspecto. Então, o Buda, ele está sempre no mesmo lugar, que também não é um lugar. Mas ela não se desloca. Ele não se desloca. Ele não vem para cá e não vai para lá. Então, a gente pode dizer assim, ah, depende, assim, se você realizou a visão da mandala, então você realmente não está mais em algum lugar. E aí cessa a originação dependente, de certo modo. É, porque o Buda, ele não discrimina entre isso e aquilo. A mente dele nunca se desloca desse mesmo lugar de lucidez. Então o Buda, ele não tem diferença entre aqui e ali, o melhor ou pior, certo ou errado. A mente dele é sempre a mesma mente. Então ele não tem a sensação do deslocamento. Não tem o reino, né? As formas dos reinos não aparecem. Mas aí você pensa, bom, se o Buda não vê os reinos, como é que ele sabe do sofrimento dos seres? Isso é interessante, né? Porque o Buda, ele vê a mente dos seres. Ele não tem experiência do sofrimento, mas ele vê os seres presos na experiência do sofrimento. Então ele ajuda os seres. Ele então eles ele então vai para mim não sabe how to be and ele é mais e é sense involved ele always have the to be ele ou então na coisa às vezes é which or da pro no e ele chega da e é você no terms se já vai me ser dia ele Ah, não. e aí se os definições um pouco eu falo lá do e aí tá tem o que é ponto Ah, It's a must. When all birds eat those if ah, it gives they such as the sea and it is spirit. The spirit that's the function online that's spirit. ah, I was more it. ah, But c'est pas. We always young coach. La course of the Robbie and it's usually chegando essa mente e olha aquilo fica enganchado. Olha a virada de chave que você realmente está. Às vezes, para mim, isso é ah, você vai agora que eu também tudo que para mim ah, ah, você quer que poder nem ter ah. Mais do que a gargalhada, você pode relaxar. Você pode relaxar, assim, e deixar aquilo ser exatamente o que é. Você pode relaxar sem tentar consertar. Grande parte dos nossos problemas é tentar consertar as coisas. É engraçado isso, né? Tá? A gente vê a cultura de paz, oh, vamos mudar o mundo. Tem uma coisa assim, né? tem que ter soltado. É, isso pode parecer até um pouco curioso, mas os bodhisattvas não querem mudar o mundo. Se eles quiserem, eles vão ter muitos problemas. Os bodhisattvas, eles são uma manifestação do Dharma. Eles não precisam consertar as coisas. A presença deles é uma presença medicinal, digamos. Eles se tornam um princípio ativo da transformação. Eles não se ocupam de controlar a transformação. Eles se ocupam das causas, se ocupam do caminho. Eles não se ocupam do efeito.
fixes and makes that thing less. Vamos do jeito do nosso. Pronto. Ninguém pode ser. Tem bodhisattvas que são iluminados. Ou, assim, qual a diferença entre os Budas e Bodhisattvas? Os Budas são aqueles que giram a roda do Dharma quando não há Dharma. Então a gente fala no Buda Sakyamuni. Todos aqueles que atingiram a iluminação após o Buda são Bodhisattvas. Então, o Buda é o Buda histórico, né? O Buda que girou a roda do Dharma. Não havia Dharma, o Buda sentou, atingiu a iluminação e por isso ele é o Buda. Mas muitos Bodhisattvas atingiram o mesmo estado do Buda. Exatamente a mesma mente do Buda. Eu pergunto como uma pessoa que não explorava em algumas trabalhos do ano. Ele no poder estar ficando na psicológica ninguém deve ter algo elogiado mas e que você tenha uma possibilidade de conseguir uma É de terra pura, né? eu não sabe por aí fora hoje que fez mas eu procurei para essas e eu tinha tido aqui pode estar na fisiologia eu que é meu também gente não quero sair eu não peguei foto É que existem Bodhisattvas e Bodhisattvas. Na descrição tradicional do Mahayana existem 10 bhumis. A gente pode pensar assim, pô, isso tá um pouco matemático demais, né? Parece um sistema de realização, assim, né? Grau 1, grau 2, grau 3. Exatamente. Você ganha um Bodhisattva de nível 1 e o Buda vai lá, opa, vai te dar uma pulseirinha. Legal. Vamos lá, segue treinando. Mas basicamente o que acontece é assim, ah, os Bodhisattvas ainda em treinamento, eles oscilam entre a mente de um ser senciente comum e a mente de um área Bodhisattva. Um Bodhisattva é todo aquele que pratica dentro do caminho Mahayana. Então, todos nós somos Bodhisattvas. Um Arya Bodhisattva é aquele que está no caminho da visão. Ou seja, ele já tem a visão direta da vacuidade. Então, ele vai percorrer os 10 bhumis até o atingimento da iluminação completa. O que acontece é que ele tem a visão, mas ele perde. Ele é ainda afligido por emoções, ele oscila. Às vezes ele é uma pessoa comum, responsiva, mal-humorada, como qualquer outra pessoa, e às vezes ele está praticando a visão. Então ele vai treinando, estabilizando a visão, mantendo a visão, e ele vai indo até o ponto que ele chega no oitavo boom. No oitavo boom é assim, ele nunca perde a visão. Só que ele ainda tem alguns resquícios de obscurecimentos emocionais e cognitivos, que vão sendo purificados no nono, no décimo boom. Depois do décimo, ele manifesta completamente o Dharmakaya. Então, ele atinge a liberação. Isso no contexto do Sutrayana. O Vajrayana é um pouco diferente. Mas a gente não entrar muito, porque aí vai virar um assunto, vai. Mistura muita coisa. Ah, mas um ponto interessante, né? Eu estava falando um pouco sobre cultura de paz, sobre essa coisa de querer transformar o mundo. E ah, na leitura Vajrayana, a, a base da cultura de paz é essencialmente fazer as pazes com as próprias emoções. Com as próprias emoções. É curioso, né? Porque a gente poderia pensar assim, né? Ah, vamos criar uma cultura de paz. Vamos fazer uma reforma política. Vamos reformar instituições. Vamos. Parece que a gente precisa fazer alguma coisa assim meio proativa, né? Mão na massa, fazer um partido político budista, dominar tudo. Parece que a gente precisa fazer alguma coisa muito grandiosa, né? Na realidade,
a gente precisa contagiar o mundo com a nossa lucidez, a nossa compaixão, ah, com o Dharma que a gente tiver disponível, né? Para oferecer para as pessoas. Você estava aqui, e ele botando A consequência, exatamente. Vejam, o Buda atingiu a iluminação há 2.600 anos atrás. Aquela, a, a iluminação do Buda, né? É uma ação, é um resultado tão poderoso que basicamente todos nós estamos aqui hoje porque há 2.600 anos atrás ele atingiu a iluminação. E o budismo é um fenômeno global e muitas pessoas praticaram e seguem praticando ao longo da história porque lá atrás o Buda atingiu a iluminação. Vejam a consequência da ação iluminada, né? Como é alguma coisa gigantesca, né? O Shardo Rinpoche, ele ficou muito pouco tempo aqui no Brasil. Eu acho que foi de 97 e o Parinirvana dele acho que foi em 2001 ou 2002. É, ah, ele veio aqui já com uma certa idade, ele não tinha a mesma disposição de quando ele era jovem, ele andava com ajuda e tal. Então, assim, o pessoal dizia que ele era impossível, ninguém aguentava assim, o ritmo dele, ficava com aquela bengala giratória, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer ali e tal. E muita energia, né? Ele fez muita coisa. E, de certo modo, a nossa presença aqui também é uma herança da presença dele. Da nossa ter foi ordenado por ele, outros mestres foram ordenados por ele. Então, quando a gente realmente atinge a liberação e sai da enfermaria, digamos, isso é uma coisa muito boa para o mundo. A ação de um Arya Bodhisattva, de um Vidyadhara, ou um ser que realmente detém a visão, né, é uma coisa muito poderosa e muito incomum. O poder de transformação, o modo como as pessoas se beneficiam estando ao redor desses mestres é fantástico, assim. Então, se a gente olha para o nosso tecido social, e a gente pensa que ele é cada ser é como um ponto que vibra nesse tecido, é, a, a qualidade daquilo que vibra conta muito. Se a gente vibra dentro desse tecido de modo positivo, a gente gera um efeito positivo que vibra pelo tecido inteiro, por mais que a gente não esteja consciente disso. Do mesmo modo, uma vibração negativa afeta negativamente o tecido, o próprio tecido. Nós somos essencialmente seres coletivos. Nós vivemos juntos. Então, a nossa transformação individual é muito importante. Supor que uma grande mudança coletiva vá acontecer, né, um grande processo de conscientização, sem que individualmente as pessoas que compõem aquele coletivo estejam fazendo um esforço de elas mesmas se tornarem mais conscientes das próprias emoções, do próprio modo como a existência delas impacta o mundo, é impossível supor que a gente vá efetivamente passar por uma grande transformação. Grande transformação. A transformação coletiva depende e é condicionada pela transformação individual. Exatamente. Quando você toma os obstáculos como caminho, isso é construção da cultura de paz. Isso é aprender a andar nos 31 reinos do Sansara sem ser capturado em nenhum. assim, a melhor pessoa disso aqui é eu não percebi uma vez. Aí eu não tinha pelo branco. Eu tenho ele disse e next ele dá ele Estabilidade.
This is over if move big space. Because very much. And then I did. Yeah, cow. Os bodhisattvas são os primeiros que vão poder ajudar numa situação difícil. É importante a gente não se desesperar, né? Então, manter a calma, né? A mente precisa, o discernimento é importante. Eu acho que é um pouco isso, né? Um pouco só isso. Ah, se ninguém tiver mais uma última pergunta, a gente faz a dedicação. E o bardo, né? Aquele bardo enigmático aqui. O Lama falou que ele acha. O Lama tava falando que o. É, o Lama tava falando que ele foi fazer um procedimento médico, assim, alguma coisa assim. Aí ele falou assim que ele foi tomar uma anestesia geral, né? Aí ele tava tentando se manter lúcido, aí de repente apagou tudo. Ele falou, eu acho que a gente poderia criar um novo bardo da anestesia geral. É uma coisa diferente, né? Isso é uma onda, é um barato, né? Ah, pessoal de casa, alguém tem alguma pergunta? Eu também. Muito a máscara. Quanto outra austeridade, coitado, ainda tem. É não tentando controlar. É não tentando controlar. Não. Relaxa e deixa a ansiedade vir. Porque o que que acontece? A ansiedade, quando você olha para ela com aversão, ela produz tensionamento. Você não quer sentir a ansiedade. Quando você relaxa e deixa a ansiedade ser o que ela é, você solta, você relaxa. Quando você relaxa, a sua mente se tornou não propícia à ansiedade. Ou você está relaxado ou você está ansioso. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você não luta contra a sua ansiedade desaparece. Quando você luta contra a sua ansiedade se multiplica. Então relaxa, deixa a ansiedade vir. Você pode dizer, seja bem-vindo à ansiedade, tá tudo bem. Pode ficar aí à vontade. É, mesma coisa. Deixa, é uma ansiedade forte, deixa. Pode vir. É uma ansiedade forte, eu vou ficar aqui com essa ansiedade, tá tudo bem. Deixa ela aqui, pode ficar aqui. Aí você faz a mesma coisa. Tenta relaxar, tenta deixar ela ali. Tá tudo bem. Eu tô muito ansiosa agora. Tá tudo bem eu ficar ansioso, mas fica olhando para a ansiedade, não se desconecta, não se aliena. Porque a nossa resposta imediata é: vou fazer alguma coisa, vou tomar um remédio, vou ligar a TV, vou fazer um café, vou fazer. É sempre fazer alguma coisa para responder à ansiedade. Aí o ponto é: quando a gente faz, a gente deixou de se envolver com a ansiedade. De se envolver com a ansiedade. Quando a gente olha para a ansiedade. É. Então. Aí vem a frente com a cara, você me deu da hora que andar. Por determinada coisa, não deu mais outra. Exatamente. Eu convido com essa história que então não parecia pouco. Eu começo a trazer os meus clientes. Você relaxa e acolhe. Relaxa e deixa. Deixa. Tá muito ansiosa? Deixa. Tô muito ansiosa. Tá tudo bem, então. O remédio, ele é só um alívio químico temporário. O remédio não elimina as causas da ansiedade. Se eliminasse as causas, você não precisava tomar o remédio de novo, de novo, de novo, de novo. Não elimina. Ele vai só dar o alívio químico temporário.
O ponto, assim, você pode seguir usando o remédio, isso não é um problema. Só que você precisa entender, o remédio ele vai ser só um alívio. Ele não vai eliminar as causas do problema. Você precisa reconhecer e trabalhar com as causas, até para poder se libertar do remédio. Então, é relaxar. Eu recomendo muito, para quem puder, eu acho um complemento excelente de tudo que a gente conversou hoje, ler o Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. Quando Tudo Se Desfaz. É um livro maravilhoso. Ela dá muitos conselhos sobre como lidar com as emoções. É um excelente, assim. Que excelente, assim. Esse livro é maravilhoso. And sleeping is there for this game. That was kind of getting just for the 5 years. English, nothing else. Some and just we have to all types of people. And things like physical course and so ready for and once you down, you can already stop because I skill this. Everything based because you did and the mail is associated. But that's the problem with that. Assuming I have fazer graça com as coisas, né? É um jeito de relaxar. I think we legal como estava dentro dessa sala desse fim, a gente toma isso. Cada uma maneira. Deixar ser. We're going to be getting into this. Yes. And it's all understand. I really, in this case, was the creation of the sure. Really, but could this ever be there with this? That's one direction. How to say that? Malafina, of course, it's all. The clear created something like in running. That you'll help our quarter with all of the night. You did in not the big enough, but in have not had a foot for the same day. I went with some select like structural classes that follow this time and itself. Not taking some different management of not rather than what I was saying. Follow along. We can't see him on the they are extended and let some others in one of the lady press out this and all little else this and this related that. Yes, I'm actually full of all of the for the main closet instance. That's what the problem with that. Let me the connection of what I start now August. Figure out I'm it. It's sure than a complete. Like when I even believe maybe something you look at then anybody that's a good point. Other than my fruit, I'm going to feel young Sunday. The men says we the stupid and full of all look at it before I'll when I got there, I'll see that coming in. I don't know. No, it's that's what's going on. Stuff. Let me thing knows, custom fun. If I lost, this probably good. You mean, then okay, next week I'm over there. I want to see so I got my little faster last. But this is not the right getting the scared and love than the bush. Yes, we're going to go started. We're not in lost better. Company is full. When else? No, when something that's down below the house, somebody's bigger. And with the AM, I've got up to it when they can confront my because of the saddle. I don't know, what is the because I've got a there's not the way you set that down to another nation. Eu tô sempre quando eu já assim, e não é por nós que faz um pouco, ela toma uma cabrita, sabe? E se você não ela prática, olha que eu tudo, então você pouco primeiro tira na guerra, entendeu?
E aí, para baixo, eles são ali exatamente para você assinar o funcionário e para ele, para se ler pela privada, sabe? Até mais que a coisa que ele já conhece, porque depois eu tinha continuado. Ninguém espera que se coisa que não. Quando ele estava dia, a gente falou, ele mas nós temos de quando não fala tu ver de lá tipo porque eu tava falando bem com a espera e meio quando a menina vai falar de si não é nem falando mentalmente entende Tem, tem um ponto interessante isso que você trouxe, que é quase que esqueci de falar, ah, que é assim, ah, a gente vive o efeito, talvez, 5 sinais da degenerescência, né? Um deles é o aumento das emoções afetivas. Ah, aumento em intensidade, né? E aumento em frequência. É, o Patro Rinpoche, aquele livro As Palavras do Meu Professor Perfeito, é um livro maravilhoso, assim. Ele vai dizer assim, os tempos difíceis, é mais difícil praticar o Dharma nesses tempos, né? Os tempos de degenerescência, são os tempos difíceis. Porém, se a gente consegue conservar uma prática autêntica em períodos tão hostis ao Dharma, a prática é muito mais poderosa. Porque quando a gente fala em karma, um dos aspectos do karma que a gente pode dizer, karma é memória. Toda ação de mente, fala e corpo, ela deixa resíduos, ela cria histórias, histórias criam tendências, propensões, né? Quando, por exemplo, ah, é, assim, vou dar um exemplo, uma pessoa andando na rua, uma pessoa muito rica andando na rua e ela vê um mendicante. Aí ela vai, puxa uma nota de R$ 10 e dá para o mendicante. Aquele mendicante, ele pega, fica feliz, levanta e ele vai até uma padaria para comprar alguma coisa. No meio do caminho, ele encontra uma pessoa que está ainda mais ferrada que ele. Aí ele vem e dá aqueles R$ 10. A ação desse segundo mendicante, ela é karmicamente muito mais poderosa do que a da pessoa mais rica. Porque o gesto de dar R$ 10 quando você não tem nada é uma ação muito mais forte, que exigiu muito mais de você. A memória, o que fica daquela ação, a transformação mental gerada pelaquela ação é muito mais poderoso do que uma pessoa que vai tirar R$ 10 quando ela tem 1 milhão, então não significa nada para ela. Então, em tempos difíceis, quando é muito difícil praticar a virtude, praticar o Dharma, o mérito acumulado é também muito maior. Praticar em tempos difíceis é considerado extremamente auspicioso. O ponto é localizar, então, como a gente pratica genuinamente em tempos difíceis. O risco é a gente não cair naquilo que a gente conversou, né? A prática hipócrita. Mas é dito, por exemplo, que no reino humano é muito mais fácil você cumprir as acumulações de mérito do que em Sukhavati, por exemplo. Em Sukhavati. É uma terra pura, né? A terra pura do Buda Amitabha. É dito que em Sukhavati, você obtendo um renascimento lá na terra pura de Sukhavati, para obter as acumulações todas, você leva muito, muito, muito tempo. Porque lá a virtude é natural. As ações virtuosas não demandam um grande esforço. Então o mérito acumulado é muito pequeno. Praticar a virtude quando tudo te convoca a não ser virtuoso é muito mais poderoso. Então, de certo modo, esse é um problema com o qual a gente tem que lidar, mas ao mesmo tempo, ah, é uma característica, de certo modo, vantajosa também. Tudo depende de como a gente olha. E a resposta do Barco vai ficar em aberto. Vamos dedicar então, gente?
ainda não tudo bem. Eu deu muito certo. Ainda Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compreensão, conscientizados da lei, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de dar pensamentos negativos e obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca fujam nossa mente e que todos os seres também estejam limpos de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as pessoas que eu tenho alcançado, inclusive os mestres gerados por essa prática, e todos os que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres. Que em sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto tecido faz durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura das suas vidas de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, puras e bodhisattvas em conjunto. Seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam, sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lutou sempre lute, analisas Japan George lutou uma nada brilha alto direito